Olá, Nagorianos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o documentário Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. Então vem com a gente. Regar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor sobre a... Bom, o documentário Panteras Negras, Vanguarda da Revolução foi lançado em 2015 e foi dirigido por Stanley Nelson. Esse documentário está na Netflix, né? Então todo mundo pode ir lá assistir. E ele mistura filmagens de arquivos, né, dos Panteras Negras nos anos 60 e também mistura entrevistas de ex-Panteras Negras, de policiais, agentes do FBI, entusiastas, jornalistas, enfim, pessoas que viveram naquele contexto, que viveram naquela época juntamente com aquela organização e que puderam falar um pouco, né, sobre o movimento, agregar nesse documentário. E bem no começo eles falam justamente dessa humilhação, né, policial que os negros passavam em todos os estados, né, dos Estados Unidos, mas eles falam especificamente em Oakland, né, que foi onde começou onde nasceu, né, a organização dos Panteras Negras, e a princípio eles não tinham nada, tipo, meu Deus, queremos uma revolução nacional, queremos ser uma organização a nível nacional. Eles queriam simplesmente se proteger. Sim. A brutalidade era, assim, sabe? A brutalidade policial era muito forte, era enorme. E eles sabiam, né, durante alguns amigos, né, eles tinham conhecimento de que eles poderiam andar armados, né, visivelmente, com armas visivelmente em seu corpo, se eles não tivessem cometido nenhum crime, né? Os cidadãos, né, poderiam andar armados se não tivessem cometido nenhum crime. Então, eles começaram a se organizar nesse sentido, né, para poder proteger a população negra dessa brutalidade. Eles não iam se envolver em crimes que fossem legítimos, ou seja, se alguma pessoa estivesse roubando, tivesse cometido um assassinato, eles não iam se envolver nesse quesito. Mas em crimes brutais, onde a polícia pegava as pessoas só simplesmente por serem negras, eles estavam ali para tentar proteger essas paradas, né, na hora de revistar a pessoa, porque eles passam a ter alguns vídeos e que é tudo muito bruto. Qualquer coisa tiravam aqueles policiais do sério. Dava para perceber que às vezes a pessoa estava ali encostada, se duvidar ela falou só um peraí, já tomava uma cacetada. Exatamente, era algo muito brutal. Então, de fato, precisava de uma certa organização. Tanto que um dos criadores, ele fala que no Mississippi, a gente sabe, o Mississippi ele tem essa fama de que sempre foi muito mais pesado lá. Só que não estava tendo diferença entre o tratamento da polícia em relação aos cidadãos negros, tanto em Mississippi quanto em Oakland. Era só uma questão de, em Oakland você não pode falar, você não pode ferir verbalmente, mas fisicamente você estava livre para fazer aquilo, né? E tem tudo a ver com o nome também, Panteras Negras, que eles explicam que é um animal que, tipo, se você atacar, ele vai recuar. Mas se você continuar atacando, continuar ali, ele vai atacar de volta. Então é basicamente o que eles faziam. Eles não atacavam só por atacar, eles ficavam ali observando e tal. Se eles vissem uma coisa que era demais, aí sim que eles iam... Eu acho que isso define muito o que eu entendo, esse movimento, quando ele traz essa coisa armada, né? Porque isso, assim, você fala, movimento armado, já cria um terror, né? Ai, meu Deus, um movimento armado é violento. Não, não é isso. Eu tô aqui preparado porque daí vier. Você começou. Eu tô aqui só aguardando pra ver sua posição. Se você continuar, aí sim a gente entra no processo, sabe? É diferente de dizer, não, nós vamos pra rua hoje, armados e... Vamos sair atirando em todo mundo, não era assim. Completamente diferente e dessa forma completamente legítimo. Eu acho que a gente, de forma muito geral, se as pessoas, quando vocês já ouviu falar muito de forma muito distante, ou alguma coisa assim dos Panteras Negras, eu nunca tinha parado efetivamente pra observar essa história. E perceber o quanto o movimento foi algo amplo, extremamente forte. Eu já tinha ouvido um pouco disso, o quanto ele tinha sido forte para os negros norte-americanos. E que ele foi de uma magnitude enorme, porque para além dessa questão política das armas, era social, era empoderador. O Black is Beautiful foi algo muito forte para eles naquela época. Foi uma sementinha disso aí também, exatamente, né? É o que a gente... Hoje que eu digo mais no século XXI, fica pautando enquanto empoderamento. Isso estava acontecendo lá em 60 com eles.
e de uma outra forma de que a gente é lindo, que a gente tem que estar na rua, e que Sim. o nosso poder, eles falam muito sobre isso, né? O poder do povo, o poder do povo. Sim. Isso é muito importante, né? Só se você tá com seu cabelo armado, com suas vestimentas, já é uma forma de afrontamento. Exatamente. Então, não era tudo, não era só a questão de estar com a arma, era a sua Estar com a arma, estética exatamente. também. É política, né? É o que a gente fala, referência é muito Sim. importante em qualquer contexto do universo. Referência tanto pode destruir quanto pode reconstruir toda uma nação. E a gente pode observar esse exemplo a partir daí. Porque uma das testemunhas, não sei como fala, ela tinha 13 anos na época. Sim, E aí ela conta como foi esse processo de passar a adolescência e ter os Panteras Negras como referência. Sim. Que pra ela antes, ela era de uma família pobre, às vezes eles não tinham o que comer, o projeto Sim. sociais que Isis traz é também sobre isso. Questão da alimentação. Sobre ajudar a população, a comunidade em questão da alimentação também, na fome. E aí ela fala que, você se olha no espelho, você se acha com o cabelo errado, sabe, com os traços errados, você não se acha bonita. Aí vem todo um movimento em que mostra homens negros lá com a jaqueta, com óculos, aquilo ali não eram mais pessoas, eles eram referência, sabe? Sim. As mulheres com seus cabelos armados, Muito, de várias tonalidades e personalidades diferentes, mas Você todas ali como enxergava ali referência. totalmente. Exatamente, como referência de poder. Né? Isso é algo muito... bonito mesmo. Black is Beautiful, literalmente, é algo, assim, claro que todo o movimento como um todo, ele teve vários altos e baixos, contextos, teve Sim. mortes. Foi uma coisa que até me surpreendeu, porque quando você inicia trazendo essa questão da armada, me parecia até que haveriam mais mortes dentro desse eu também contexto. achei, sim. Quando a gente chega em um ponto que já passaram alguns anos e foi a primeira morte de um pantera e como isso abala eles. Então, assim, pra mim foi muito interessante isso. Porque não é porque a gente tá falando que é uma revolução, um ato que tem armas, que isso vai... Precisa ser violento, né? Que precisa ser violento, né? Então, é muito entender mesmo esse contexto, o direito daquelas pessoas de estarem armadas, a compreensão delas também enquanto... A gente está dentro do nosso direito, mas a gente entende também que eles querem nos derrubar, então a gente precisa se articular. A forma com que cresce é uma coisa que eles trazem também, não era esperado e de repente foi alcançando. Porque é isso, passa por essa questão lá em 60 sobre o empoderamento. Havia muitas pessoas negras nos Estados Unidos entendendo essa questão da polícia, a brutalidade, e quando elas veem esse movimento, Elas poxa, queriam participar também. queriam estar perto. Eles falaram que dentro. muitas pessoas vocês nem conheciam, não tinha, como fazer uma entrevista, assim, olha, senta aqui, vamos ver o que você faz pra entrar. Não, o movimento começou a crescer de uma forma absurda, justamente por isso. Exatamente. E isso, em parte, é até como um movimento que não nasceu para ser tão grande, toma esse tipo de proporção, ele acaba crescendo de forma desordenada. Sim. Não tem como. A princípio eram 5 pessoas, mais ou menos, ali, os caras das primeiras fotos. E aí, daqui a pouco, tem várias lideranças e vão para outras cidades. Então, realmente... O movimento como um todo, ele fluiu muito, né? A questão das lideranças, ela foi bem volátil, também mudou. sim. Tinha mais pessoas à frente. Isso, inclusive, passa de forma bem interessante, detalhada no documentário, sobre esses áudios, sobre quem estava preso e como foi esse movimento, como isso aconteceu. Algo que pra mim foi bem interessante, para além dos projetos sociais, mas que me marcou muito, foi o quanto, quando a população negra se movimenta, quem está em cima abala a pirâmide. O governo claramente ficou extremamente incomodado com aquilo. Isso é nítido e passa muito detalhadamente no documentário, traz essas falas dos policiais, agentes do FBI, de como havia um plano real pra acabar com aquilo ali. tudo, Gente, destruir. Impressionante. Parece coisa de teoria, que tipo assim, Teoria da Michael conspiração. Jackson tá vivo, tipo, coisa assim, sabe? Tipo, não, gente, se isso tivesse acontecendo hoje, mesmo. aí tem uma teoria, com certeza o governo tá conspirando pra derrubar tal movimento hoje. A gente ia dizer, gente, que loucura, o que é isso? Não Isso exagera, realmente e existiu. E era na cara de pau. Tanto que tinha essa lei que Carol falou nisso, que todo cidadão norte-americano podia, em Oakland, pelo menos, na porque cidade. eles têm essas divisões, né? No estado ali de Oakland, eles podiam andar, todo cidadão norte-americano que não tivesse uma ficha criminal podia andar armado. Exatamente. Aí depois vem, né, o político da época fala, não, gente, não é bem assim, nós temos que rever as leis, porque isso assusta, sabe, um grupo de pessoas. Só faltou falar, um grupo de pessoas negras armadas dá susto. E eles estudavam sobre isso, eles sabiam sobre isso, porque tinha uma pessoa específica sabendo sobre as leis. Então eles não saíram do nada, não, eles sabiam, tá na lei. Isso também é muito importante. O potencial, o intelectual do grupo é muito presente. Sim. Tanto que esse projeto social do café da manhã, eles davam café da manhã para as crianças. A justificativa é totalmente intelectual, porque crianças que não estão bem alimentadas
alimentadas pela manhã, elas não prestam atenção nas aulas, Com certeza. elas não aprendem direito. Então, tudo isso, o intelecto tá ali, Sim. mantido de uma forma muito forte. Também isso ajuda no caso que não é só uma revolução armada, né? Com certeza. O É, intelecto muito aqui, ali ó. tá muito... Tá muito forte. E é muito isso porque junto. tem que haver, e é isso que eu acho muito firme, a compreensão do que se busca. A compreensão do que está sendo reivindicado, qual é a luta ali, né? Para além de uma questão só armada. Então isso é muito interessante mesmo. E ver os esforços, que de certa forma, quando você vai assistir o documentário, você vê que no desenvolver, no passar dos anos, ele vai acontecendo, houve questão de infiltrados e tinha esse potencial, né? O grupo ele cresceu muito rápido, o movimento ele cresceu e você não tinha um certo controle de quem era quem. Exatamente. Então aí você acabava aceitando essas pessoas que eram infiltradas do governo, homens negros, tem conta até de um rapaz que ele tinha um crime, meio que fez uma troca com o governo acordo, é isso mesmo. para ser um infiltrado, Foi. né? Então como não tinha esse filtro, eram Qualquer pessoas um negras e a gente é, vai abraçar vamos as abraçar, pessoas né? negras. Né? Então isso acaba acontecendo de forma desestruturar aos poucos, aí vai altos e baixos do grupo, o grupo depois acaba se dividindo, mas eu acredito que é muito importante salientar disso tudo a força de um movimento, sabe? Eu sempre, eu ainda comentei isso um pouquinho antes com as meninas, que quando a gente fala de movimento armado, pra mim é uma coisa assim delicada. Eu não digo hoje, eu iria hoje, na minha situação atual, no meu contexto de vida atual. Mas é algo muito delicado. Muito. A questão dessa coisa armada, né? Da gente falar assim, as questões do mundo, a gente tem que pegar em armas e ir à frente. Eu não sei, é real, assim. Não posso dizer também, nunca faria, mas também não, tipo, eu vou, com certeza, é minha eu também cara. não posso O que, a Não gente, é. o que a gente tem que entender desse movimento é que se chegou ao ponto de precisar de uma revolução armada, Sim. sabe? E não chega a ser uma revolução armada, De sair exatamente, atirando todo porque mundo, eles mas não se saíram. armar, né? Primeiro eles foram, foi na Autodefesa, verdade foi uma, defesa. autodefesa e conscientização. Foi um processo muito mais interno. Eles estavam observando que eles não escutam a gente quando a gente fala. Sim. Eles não ligam pro que a gente está sentindo, pro que a gente está passando. Vamos chamar a atenção desse povo pelo medo. Pelo né? medo, Vamos sim. assustar para eles se manterem longe da gente. Então, a partir daí, acabou meio que se tornando a Revolução Armada. Então, se chegou naquele ponto, É com outro contexto, né? Coisas estava assim, insuportável. Por isso a gente não consegue se imaginar assim hoje nesse também. contexto, Porque é a um gente outro ainda ponto. consegue por outro tipo de luta. Mas É. ali, tanto que no marco da morte de Luther King, que passa também no Sim. documentário, eles Sim, é uma falam, coisa muito rapaz, forte pra eles. ele estava lutando pela paz ali, ele estava sendo pacífico com vocês e vocês fazem isso com ele. É. Então agora acabou. Agora também. vocês perderam qualquer chance de negociação. Exatamente. Ele já foi. Então é muito forte ver isso, né? E mais uma vez eu reforço o quanto pra mim, do início, quando iniciou aí toda essa questão de armas, eu fiquei, meu Deus do céu, senhor. E aí quando eu percebi a quantidade mínima de mortes que houveram num contexto mais geral, isso me impressionou bastante. Enquanto ver que assim, não é porque a gente tá armado, a gente vai sair atirando em todo mundo, porque a gente também quer adesão de alguma coisa. A gente tá lutando aqui pelo nosso espaço, não é? Sim, porque se ficar todo mundo aterrorizado, depois vai ver um plano do lado de lá, vai um começar a matar o outro. Não. Mas assim eu também quero respeito. Se você só entende o respeito assim, então é assim que a gente vai seguir. Então é bem interessante ver várias questões. A questão das mulheres dentro do movimento é um outro ponto bem interessante, né? De trazer nesse contexto. O quanto principalmente inicialmente, eu tenho uma fala até que eles falam no final do movimento, mas para de 69 eram as mulheres que estavam mais à frente disso. E no início eram só homens, então a primeira mulher, inclusive, que entra no movimento, ela participa também, ela Sim, dá ela a fala participa. dela, que ela queria entrar, queria fazer parte desse movimento, que eu acho que ela foi a primeira mulher. Sim, foi isso mesmo. Mas como isso é importante, né? E ela falou que quando ela pediu o cargo, eles até deram risada. E ali ela percebeu que provavelmente não tinham mulheres no movimento até aquele ponto. Sim. Porque ela falou, não, eu quero me afiliar, eu quero uma arma. Eles deram risada, tipo... Ou uma troca também, a gente fica um pouco com as armas, vocês ficam um pouco ali com a cozinha, cuidando dos filhos, mas eles, né, não cederam tanto. Então a gente sabe como também tem esse machismo dentro de um movimento Sim. político, negro e tal. Quando- Tanto é que uma das meninas falou, eles não são nenhum isso anjos mesmo. revolucionários. É isso Sim, mesmo. Então isso não é mesmo. nada tudo perfeito também, como a gente imagina, mas eles são Exatamente. perfeitos. Não, tem muitos problemas também dentro do movimento. É o que a gente fala, às vezes as pessoas não entendem, mas quando você tem uma causa, você sempre tem semi-causas dentro Exatamente. daquilo. Essa causa. Então a gente tá falando dos Panteras Negras, eles eram politicamente organizados, eram fortes, tinham ali tudo certinho. Só que ali dentro tinham homens e mulheres negras, e isso aí já passa por questões completamente Com diferentes. certeza. Exatamente. Tem a questão social, justamente pela fome, porque você tá ali trabalhando de graça, entendeu? Você está com fome, você tem um filho para criar, então tudo isso mexe. Mexe muito. A gente nunca pode olhar por uma ótica só, porque as pessoas são diferentes e as suas vivências importam naquilo. Com certeza.
Mas a gente super indica. Antes que vocês pensem que a gente deu spoiler sobre tudo, tem Tem muita coisa de gente. fora. São quase Não, 2 horas praticamente 2 horas de documentário. documentário. É impressionante, assim. Eu gostei muito de Sim. assistir. Eu ouvi todos os relatos. Acrescentou muito. Muito, muito. E assim, fala de luta de uma forma, assim, muito firme, de que as com pessoas estavam certeza. ali, para além de tudo, prontas pra morrer pela causa, sabe? E é muito mais do que só pegar a arma e atirar no outro aleatoriamente. É por uma coisa que você ter acredita, consciência, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito que isso é possível, que isso é real. Eu tô preparado pra enfrentar tudo e todos. Então, eu Abandonar acredito... suas famílias, né? Porque muitas vezes abandonaram família, filhos, Muito pra questão estar de ali, segurança, viver. Pra É. estar ali. Então, enfim, de um movimento e algo maior, sabe? Então, assim, é algo que me toca muito nesse sentido, de entender que pode chegar um momento nas nossas que a gente, por algo maior, a gente precisa movimentar. É isso que a gente faz um pouco, nem se compara, claro, são coisas assim, meu Deus, um movimento desse nível. Mas eu acredito também que a gente não pode, às vezes, chegar a deixar esse extremo. A gente precisa começar aos poucos e que não seja com esse tipo de arma. Seja com uma câmera fazendo um vídeo no YouTube, É o seja nosso instrumento escrevendo, aqui. seja fotografando Empoderar é a situação. muito preciso, é necessário, é preciso. importante. Essas também são nossas armas, sabe? Com certeza. Isso, e a nossa certeza. voz, e o nosso momento, e a ocupar espaços, é uma forma de estar ali, incomoda, e a gente precisa fazer. Então eu acho, assim, o movimento foi incrível pra mim poder assistir, conhecer efetivamente o que estava sempre no imaginário, né? As pessoas Exatamente, falavam, que as pessoas e- Sabia que era um falavam. movimento forte, um movimento Sim. bem conhecido, que tinha mexido todas as estruturas, mas ainda não Mas o que sabíamos é especificamente? Exatamente, a potência do que disso, né? nasceu, né? Muito importante mesmo. Então a gente super indica Com certeza, certeza. gente. o Assista. documentário. Passa muito rápido, bom. é É, muito... sim. Quando vem com o nome documentário parece pesado, mas é tranquilíssimo. Com certeza, muito é bom. uma aula mesmo super importante. Até semana que vem, Até gente. semana Tchau, que vem. tchau. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos.